Vocês acreditam que uma mulher de 62 anos pode descobrir que o coração ainda pode explodir de paixão quando menos espera? Que pode sentir o sangue ferver só de ver um homem descalço consertando uma torneira na sua cozinha? Pois foi exatamente isso que aconteceu comigo. E hoje, aos 84 anos, ainda sinto um arrepio gostoso quando conto essa história. Meu nome é Miriam dos Santos, nasci aqui em Caruaru, Pernambuco, e essa história que vou contar mudou completamente o rumo da minha vida. Quando eu achava que tudo já tinha acabado para mim. Tudo começou com o maior terror da minha existência, uma fobia que me deixava em pânico só de pensar. Eu morava sozinha numa casinha humilde no bairro Indianópolis, viúva há 3 anos, depois que meu marido Benedito morreu de infarto fulminante aos 58 anos, me deixando completamente perdida no mundo. Se eu te disser que o homem que mudou minha vida foi exatamente aquele que eu chamei, tremendo de desespero, para fazer uma coisa que eu jamais teria coragem de fazer sozinha, vocês vão entender por que o destino às vezes prega peças que a gente nem imagina. Antes de eu continuar essa história, quero te contar uma coisa importante que pode mudar sua vida também. Se você está aí me ouvindo, saiba que você já está fazendo parte de algo muito especial. Toda vez que alguém se inscreve aqui no canal, não é só um número que aumenta, é uma pessoa a mais que vai receber essas histórias de superação, de recomeço, de esperança. E olha, todo mês eu faço sorteios especiais para quem mais comenta e interage aqui, mas só para quem está inscrito, porque é assim que eu sei que você faz parte da nossa família de verdade. Então, se você ainda não se inscreveu, faz isso agora, porque sua história também importa e merece ser ouvida. Hoje, 25 anos depois, enquanto conto essa história para vocês, Joaquim ainda está aqui comigo, aos 69 anos, preparando nosso café da manhã na cozinha, cantarolando aquela música sertaneja que ele adora. E eu ainda me arrepio quando escuto a voz dele chamando meu nome. Mas para vocês entenderem como chegamos até aqui, preciso voltar lá no começo, quando minha vida era só um mar de lágrimas e solidão. A morte do Benedito me pegou de surpresa como um raio em céu azul. Éramos casados há 28 anos. Tínhamos construído tudo juntos. A casa, os filhos, os sonhos. Ele era técnico em eletrônica. Eu era diarista. E juntos conseguimos criar nossos 2 filhos. Marcelo, que hoje tem 54 anos, e Carla, que tem 51. Quando ele se foi, senti como se tivessem arrancado metade de mim. A casa ficou um silêncio ensurdecedor, a cama virou um oceano de solidão, e eu me transformei numa sombra do que era antes. Os 3 anos que se seguiram foram os mais sombrios da minha existência. Acordava de madrugada, achando que ouvia o barulho da chave dele na porta. Fazia almoço para 2, e só depois lembrava que estava sozinha. A casa parecia ter dobrado de tamanho, cada cômodo ecoava com lembranças dele. A poltrona onde ele assistia o Jornal da Noite continuava lá, intocada, como um altar sagrado que eu não tinha coragem de mexer. Marcelo e Carla faziam o que podiam para me ajudar. Marcelo, casado e com 3 filhos pequenos, vinha me visitar todo final de semana. Carla, que morava em Recife trabalhando numa loja, ligava toda noite para saber como eu estava. "Mãe, a senhora não quer vir morar comigo aqui em Recife?" Ela sempre perguntava com aquela voz preocupada que eu conhecia tão bem. "Ou então posso contratar alguém para fazer companhia à senhora." Mas eu sempre respondia a mesma coisa. "Não precisa, minha filha. Tô bem aqui na minha casa." Mentira das grandes. Eu não estava bem coisa nenhuma. As noites eram o pior momento. Depois de quase 3 décadas dormindo grudada em alguém, a cama parecia um deserto gelado. Eu me encolhia de um lado só, deixando o lado dele intocado, como se a qualquer momento ele fosse chegar e deitar, ali do jeito de sempre. Às vezes conversava sozinha, contando para ele como tinha sido meu dia, perguntando a opinião dele sobre as coisas da casa, dos filhos, da vida. Foi nessa época de tristeza profunda que comecei a desenvolver um medo terrível de uma coisa específica que pode parecer bobagem para muita gente, mas que para mim virou uma verdadeira tortura. Eu tinha pavor de mexer em qualquer coisa que envolvesse gás de cozinha. O simples pensamento de ter que trocar o botijão, quando acabasse, me fazia suar frio e tremer as mãos. Benedito sempre cuidava dessas coisas quando eu não estava em casa, ou me explicava passo a passo quando eu ficava por perto,
mas ele sempre tomava a frente nessas situações. O medo não nasceu do nada. Foi por causa de uma tragédia terrível que Dona Regina, uma vizinha do bairro, contou numa tarde de domingo na casa de outra vizinha, Dona Antônia, onde várias mulheres se reuniam para tomar café e conversar sobre a vida. Estávamos todas ali, relaxando depois do almoço, quando o assunto chegou nos perigos domésticos que toda dona de casa enfrenta. Vocês ficaram sabendo do que aconteceu com a comadre da minha prima lá no bairro São Francisco? Dona Regina disse, baixando a voz como quem vai revelar um segredo terrível. O sangue já tinha gelado nas minhas veias só pelo tom da voz dela. Que foi que aconteceu? Dona Antônia perguntou, se inclinando para a frente com curiosidade. A desgraçada foi trocar o botijão de gás sozinha porque o marido tinha viajado a trabalho. Na hora que foi desrosquear a válvula do botijão velho, começou a vazar gás por todo canto. Meu estômago já estava embrulhado só de imaginar a cena, mas Dona Regina continuou contando os detalhes com uma frieza que me arrepiava toda. A mulher ficou desesperada, não sabia o que fazer, o cheiro de gás tomando conta de tudo. E o pior, ela não conseguiu fechar a válvula direito, deixou escapando gás pela cozinha toda. Quando foi? Acender um fósforo para testar o fogão. Dona Regina bateu as mãos com força, fazendo todas nós saltarmos do susto. Bum! Explodiu tudo numa bola de fogo que engoliu ela inteira. O resto da história me deixou ainda mais apavorada. A mulher tinha ficado com queimaduras graves pelo corpo todo, passou meses internada no hospital de Recife, entre a vida e a morte. Perdeu 2 dedos da mão esquerda e ficou com cicatrizes terríveis pelo rosto e pelos braços. E olha que ela mexia com botijão há mais de 20 anos. Dona Regina completou balançando a cabeça. Experiência não é garantia de nada quando se trata dessas coisas perigosas. Daquele dia em diante, toda vez que eu olhava para o botijão de gás na minha cozinha, via fogo, via explosão, via aquela mulher queimada gritando de dor. Quando o gás começava a enfraquecer e eu sentia aquele cheirinho mais fraco saindo do fogão, o coração disparava e as mãos começavam a tremer descontroladamente. Sempre que o gás começava a acabar, eu entrava em desespero total. Ligava para meu filho Marcelo, a voz tremendo de nervoso. Filho, o gás está acabando, você pode vir aqui trocar para mim? E ele, coitado, sempre atarefado com o trabalho na oficina mecânica e com os 3 meninos pequenos em casa, me respondia: Mãe, agora não posso, estou no meio de um concerto urgente. Não pode esperar até sábado? E eu ficava ali, fazendo malabarismo para não usar o fogão, comendo pão com café frio, usando só o forno elétrico velhinho que Carla tinha me dado no Natal anterior. Chegava ao ponto de ir comer na casa de Dona Antônia, minha vizinha, só para não ter que lidar com aquele botijão amaldiçoado. Miriam, isso é coisa da sua cabeça. Ela sempre me dizia quando eu aparecia na porta dela na hora do almoço, meio sem graça. Botijão de gás é a coisa mais normal do mundo. Toda dona de casa usa sem problema nenhum. Mas para mim não era normal, não. Era um monstro de ferro esperando para explodir e me queimar viva, igual aconteceu com aquela pobre mulher do São Francisco. O medo foi crescendo tanto que eu chegava a passar mal fisicamente só de pensar na possibilidade de ter que mexer naquilo sozinha. Suava frio, o coração disparava, a respiração ficava ofegante. Uma vez, Dona Antônia teve que me dar água com açúcar porque eu quase desmaiei quando ela mencionou que ia trocar o botijão dela naquele mesmo dia. Você precisa procurar ajuda, Miriam. Esse medo não é normal, ela me aconselhou, segurando minhas mãos que tremiam descontroladamente. Mas eu tinha vergonha de procurar médico ou psicólogo por causa de uma fobia que todo mundo achava bobagem, até que chegou aquele dia fatídico que mudou minha vida para sempre. Era uma quinta-feira, 18 de março de 2010. Lembro da data exata, porque era aniversário da minha neta mais velha, Isabela, filha do Marcelo, que ia fazer 12 anos no sábado. Eu tinha prometido fazer aquele bolo de cenoura com cobertura de chocolate que ela adorava, uma receita especial que aprendi com minha avó e que havia se tornado tradição na família para todas as comemorações importantes. Acordei às 5:30 da manhã, toda animada para começar os preparativos. Ia ser um bolo de 3 andares, bem caprichado, com aquela cobertura brilhante que derretia na boca. Fui para a cozinha,
Organizei todos os ingredientes na bancada, peguei as formas grandes que ficavam guardadas no armário alto, e quando fui acender o fogão para começar a fazer o primeiro andar do bolo, nada. Tentei de novo, girando o acendedor várias vezes. Nada. O gás tinha acabado completamente durante a noite, provavelmente enquanto eu dormia, e agora estava ali, completamente sem ação, olhando para aquele botijão vazio como se fosse meu pior inimigo. Não, meu Deus do céu, logo hoje, murmurei sozinha, sentindo aquele aperto familiar no peito subindo pela garganta. Corri para o telefone e disquei o número dos... Marcelo, as mãos tremendo tanto que errei os números 2 vezes antes de conseguir completar a ligação. Filho, minha voz saiu meio engasgada de desespero. Você pode vir aqui em casa trocar o gás para mim? É urgente, preciso fazer o bolo da Isabela hoje ainda. Do outro lado da linha, ouvi aquele barulho de ferramentas que sempre tinha na oficina dele. Mãe, hoje eu não posso mesmo. Estou com 3 carros para entregar ainda hoje, e o Daniel está com febre em casa. A Solange não pode sair para levar ele no médico. Só consigo ir aí no domingo, depois da festa. Domingo? A festa era no sábado, e hoje já era quinta-feira. Como eu ia fazer o bolo sem gás? E se essa mensagem já está tocando algo no seu coração, se você está sentindo que não está sozinha nessa luta, considere apoiar essa missão clicando em "Valeu demais" aqui embaixo. Esse pequeno gesto nos ajuda a continuar trazendo essas histórias de superação para mais pessoas que, como você, também estão enfrentando seus medos e precisam saber que sempre há uma saída. Sempre há esperança, esperando do outro lado do medo. Mãe, Marcelo continuou, e eu podia ouvir a preocupação na voz dele. Por que a senhora não liga direto para o gás? É só uma ligação. Eles vão aí, fazem a troca rapidinho e a senhora fica livre para fazer o bolo. Só uma ligação? Para ele, era fácil falar. Ele não tinha ouvido a história da Dona Regina. Ele não vivia com aquele filme de terror rodando na cabeça toda vez que pensava em botijão de gás. Ele não sentia o coração querer sair pela boca só de imaginar alguém mexendo naqueles canos e válvulas perigosos. Desliguei o telefone e fiquei ali sentada na cadeira da cozinha, olhando para aquele botijão vazio que parecia me desafiar. Pensei em ligar para a Carla, mas ela estava em Recife, a 2 horas de viagem daqui. Pensei em cancelar o bolo e comprar pronto na confeitaria, mas eu sabia que não seria a mesma coisa para a Isabela. Aquele bolo era uma tradição nossa, um símbolo do carinho da vovó, algo que ela esperava todos os anos com aqueles olhinhos brilhando de ansiedade. O dia foi passando e eu ali, sem poder cozinhar nada. Almocei com biscoito e café frio de novo. No meio da tarde, sentada na varanda vendo o movimento da rua, a fome começou a apertar de verdade e a realidade bateu como um tapa na cara. Ou eu arrumava coragem para ligar para o gás, ou minha netinha ia ficar sem o bolo de aniversário pela primeira vez na vida. A decepção nos olhinhos dela seria pior que qualquer explosão. Miriam, você já passou por coisa muito pior na vida, falei comigo mesma, tentando reunir forças que eu não sabia se ainda tinha. Perdeu o marido, criou 2 filhos praticamente sozinha, enfrentou tanta dificuldade. Não pode ser que vai deixar um medo bobo derrubar você agora. Mas por mais que eu tentasse me convencer, as mãos continuavam tremendo só de pensar na possibilidade. Fui buscar a lista telefônica. Naquele tempo ainda usávamos aqueles catálogos enormes e procurei na seção de gás. Encontrei 3 empresas diferentes: Gás Joaquim, Distribuidora Central e Gás Express. Fiquei olhando para aqueles números por uns 20 minutos, o coração batendo descompassado, suando frio igual quando tinha que tomar injeção na infância. Finalmente, com a mão tremendo tanto que quase não conseguia segurar o telefone direito, disquei o primeiro número da lista. Gás Joaquim, bom dia, atendeu uma voz, masculina, grave e calma, com aquele sotaque nordestino carregado que me tranquilizou um pouquinho. Bom dia, minha voz saiu num fio, quase inaudível. Eu gostaria, é para trocar um botijão de gás aqui em casa. Claro, senhora, sem problema nenhum. A voz respondeu com uma paciência que me surpreendeu. Qual o endereço da senhora? Dei meu endereço na Rua das Flores, número 523, no bairro Indianópolis. Certo, vou mandar alguém aí dentro de 40 minutos. Ah, senhora tem o botijão vazio? Tenho sim, confirmei.
sentindo um alívio misturado com terror. Perfeito. Pode deixar que a gente resolve tudo para a senhora. Desliguei o telefone e fiquei ali parada no meio da sala, suando frio e com o coração disparado. Em menos de 1 hora, alguém ia aparecer na minha porta para mexer naquele botijão. E se acontecesse igual à história da Dona Regina? E se algo desse errado? E se explodisse tudo? Minha mente estava disparada, imaginando as piores coisas possíveis, mas ao mesmo tempo havia uma ponta de esperança ali no fundo. Talvez, finalmente, eu conseguisse superar esse medo que estava controlando minha vida. Passei os próximos 40 minutos numa agonia completa. Arrumei a casa 3 vezes, mudei de roupa 2 vezes, fui ao banheiro mais vezes do que conseguia contar, tudo de puro nervosismo. Quando finalmente ouvi o barulho de um caminhão parando em frente à minha casa, pensei que o coração ia explodir no peito antes mesmo de qualquer botijão. Forte! Devia ter uns 44 anos, alto, moreno queimado de sol, cabelo preto com alguns fios grisalhos nas têmporas que davam um charme danado, braços musculosos que se viam mesmo por baixo da camisa azul de manga comprida. Carregava uma prancheta numa das mãos e olhava para os números das casas, procurando o endereço certo. Quando ele parou bem na frente do meu portão e confirmou o número, senti uma coisa estranha no peito, um friozinho na barriga que há muito tempo eu não sentia. Coragem, Miriam. Me falei no espelho do corredor antes de abrir a porta. É só deixar ele fazer o trabalho e pronto. Mas quando abri a porta e me deparei com aquele homem de perto, quase esqueci completamente o motivo pelo qual ele estava ali. Ele era ainda mais bonito de perto, com aqueles olhos castanhos que pareciam olhar direto na alma da gente. "Boa tarde, senhora", ele disse, tirando um boné azul da cabeça, numa mesura respeitosa que me derreteu por dentro. "Sou Joaquim da distribuidora. A senhora ligou para trocar o gás?" A voz era ainda mais bonita pessoalmente, calma e pausada, com aquele jeito nordestino de falar que me fazia lembrar do meu pai, que tinha morrido quando eu ainda era nova. "Boa tarde", consegui responder, tentando controlar o nervosismo que agora tinha 2 causas, o medo do botijão e a presença daquele homem que estava mexendo comigo de um jeito que eu não entendia. "Sou Miriam." É sim. Preciso trocar. O gás acabou e eu tenho que fazer um bolo para minha neta." Ele sorriu e aquele sorriso iluminou o rosto dele de um jeito que fez meu estômago dar cambalhotas. "Que bom, né? Neta é uma bênção de Deus. Quantos anos ela vai fazer?" A pergunta me pegou de surpresa. Não esperava que ele fosse puxar conversa. Achei que seria só trocar o gás e ir embora. 12 anos, respondi. E pela primeira vez desde que ele chegou, consegui sorrir também. "Ela adora meu bolo de cenoura." "Cenoura com cobertura de chocolate?" Ele perguntou. E quando confirmei, ele balançou a cabeça aprovando. "Esse é o melhor bolo do mundo, senhora Miriam. Minha finada mãe fazia um igualzinho. Era o preferido de toda a família." Mentira, se não senti uma pontada no coração quando ele mencionou a mãe falecida. Havia uma tristeza nos olhos dele que eu reconhecia bem, a mesma que eu via no espelho todos os dias. "Onde está o botijão?" ele perguntou, voltando ao assunto profissional, mas mantendo aquele sorriso gentil que estava fazendo coisas estranhas comigo. "Na cozinha?" respondi, mas não saí do lugar. De repente, lembrei por que estava tão nervosa. "Mas eu tenho uma coisa para falar primeiro." Ele parou, me olhando com atenção total, como se o que eu tinha para dizer fosse a coisa mais importante do mundo. Senti meu rosto esquentar de vergonha, mas era melhor ser honesta desde o início. "É que eu tenho muito medo de botijão de gás. Já ouvi umas histórias terríveis de explosão e eu nunca vi ninguém trocar. Meu marido sempre fazia isso, mas ele morreu há 3 anos. Consegui falar tudo numa frase só, quase sem respirar, com medo de que se parasse no meio. Não teria coragem de continuar. Vi algo mudar no olhar dele, uma compreensão, uma paciência, uma gentileza que eu jamais esperaria encontrar num completo estranho. "Senhora Miriam", ele disse, a voz ficando ainda mais suave e carinhosa, "a senhora pode ficar completamente tranquila. Trabalho com isso há mais de 18 anos e nunca aconteceu acidente nenhum. Vou explicar cada passo do que estou fazendo para a senhora ver que não tem perigo algum." "Mesmo?" perguntei, ainda meio desconfiada, mas sentindo um alívio começando a se espalhar pelo peito.
Palavra de homem honrado, ele respondeu, colocando a mão direita no peito num gesto solene que me fez acreditar nele completamente. Se a senhora quiser, pode ficar na porta da sala, bem longe, só observando. Não tem problema nenhum. Algo na maneira dele falar, no jeito respeitoso e cuidadoso, me deu uma coragem que eu não sabia que ainda existia dentro de mim. Está bem, consegui dizer, abrindo a porta completamente. Entre, por favor. Ele pegou um botijão novo do caminhão, aquele peso de 15 quilos que ele carregava como se fosse uma sacola de feira, e entrou na minha casa. Na cozinha, ele parou e observou onde ficava o botijão vazio, avaliando tudo com um olhar profissional. Senhora Miriam, ele disse, a senhora pode ficar ali na porta entre a sala e a cozinha, de onde consegue ver tudo, mas bem longe? Confirmei que sim, e ele começou a explicação mais detalhada que já ouvi na vida. Primeiro, vou fechar completamente o registro do botijão velho, assim, ó. Ele disse, mostrando exatamente o que estava fazendo. Agora vou desligar a mangueirinha, bem devagar, sem pressa nenhuma. Vê como não tem cheiro de gás? Está tudo fechadinho. E realmente não saía cheiro nenhum. Ele tinha razão. Fiquei ali grudada no batente da porta, prestando atenção religiosa em cada movimento dele. As mãos eram grandes e calejadas de quem trabalhava pesado, mas se moviam com uma delicadeza que me impressionava profundamente. Cada gesto era calculado, cuidadoso, seguro. Agora vou retirar o botijão vazio, ele continuou explicando. Olha só, senhora Miriam, continua sem nenhum cheiro de gás, sem nenhum perigo, tudo controlado. E era verdade mesmo. Não tinha perigo nenhum. Era tudo muito mais simples do que eu imaginava nos meus pesadelos. Agora vou conectar o botijão novo. É só encaixar a mangueirinha assim, apertar bem apertadinho e abrir o registro devagarinho. Em menos de 7 minutos estava tudo pronto. 7 minutos. E eu ali há 3 anos com medo de uma coisa tão simples quanto trocar uma lâmpada. Pronto, senhora Miriam. Quer que eu teste o fogão para ver se está funcionando direitinho? Pedi que sim, por favor. Ele acendeu uma das bocas e a chama azul dançou. Linda e segura. Igualzinha sempre foi. Perfeito, ele disse, se virando para mim com aquele sorriso que estava fazendo meu coração bater diferente. Gás trocado, fogão funcionando. A senhora pode fazer o bolo da netinha sem problema nenhum. Foi nesse momento que algo mudou dentro de mim. Não foi só alívio por ter conseguido trocar o gás. Foi admiração profunda por aquele homem que tinha sido tão paciente, tão cuidadoso, tão respeitoso com meu medo bobo. Foi gratidão por ele ter me tratado como se meu terror fosse a coisa mais natural do mundo. E foi também uma sensação estranha, um formigamento gostoso que eu não sentia há muito tempo. Muito obrigada, consegui dizer, ainda meio emocionada. Quanto que fica? São R$ 42, senhora Miriam. Fui buscar o dinheiro na bolsa, mas quando voltei, ele estava na sala, respeitoso, olhando uma foto minha e do Benedito que ficava em cima da televisão. Seu esposo? Ele perguntou com delicadeza. Era, respondi, sentindo aquela dor familiar apertar o peito. Morreu de infarto há 3 anos. Sinto muito, ele disse, e percebi que era sincero. Devia ser um homem de sorte, ter uma esposa tão especial assim. Quando entreguei o dinheiro para ele e nossos dedos se encostaram rapidinho durante a troca, senti aquele arrepio subir pelo braço. Obrigado, senhora Miriam, ele disse. Se precisar de alguma coisa, é só ligar. Meu número está aqui neste papel. E saiu, deixando na minha casa não só um botijão novo, mas uma sensação completamente nova no meu peito. Uma sensação que eu achava que nunca mais ia sentir na vida. Uma sensação que me assustava e me animava ao mesmo tempo. E quando vi ele subindo no caminhão e acenando para mim antes de ir embora, soube que minha vida nunca mais seria igual. Agora, antes de continuar, preciso te fazer um pedido especial. Se você chegou até aqui, é porque essa história está tocando seu coração de alguma forma. Se você quer que mais pessoas ouçam sobre recomeços, sobre coragem, sobre descobrir que nunca é tarde para ser feliz de novo, por favor, se inscreva no canal agora. É assim que conseguimos levar essas mensagens para quem mais precisa ouvir. Sua inscrição é um voto de confiança na nossa missão de espalhar esperança. E me conta aí nos comentários,
Você já passou por algum medo que parecia bobo, mas que controlava sua vida? Quero saber sua história também. Sala por um tempo que nem sei calcular, olhando para o papelzinho com o número dele. Gás Joaquim, 33/22/1847. Estava escrito com uma letra caprichada, bem feita, de quem aprendeu a escrever com esmero. Não entendo até hoje por que guardei aquele papel com tanto cuidado na gaveta da cozinha, como se fosse algo precioso, em vez de deixar jogado em qualquer canto, como sempre fazia com outros números de telefone. Alguma coisa naquele homem tinha mexido profundamente comigo, mas eu lutava contra esse sentimento com todas as forças. Miriam, você está ficando doida da cabeça? Me ralei enquanto corria para a cozinha para começar a fazer o bolo da Isabela. O homem veio aqui trabalhar e você reparando no sorriso dele, no jeito dele falar. Que vergonha! Mas por mais que tentasse me concentrar na receita do bolo, minha mente voltava para aquelas mãos grandes e cuidadosas, para a paciência infinita com que ele explicou cada passo, para aquele olhar que parecia entender exatamente o que eu estava sentindo. Acendi o fogão, que agora funcionava perfeitamente, e fiquei ali olhando para aquela chama azul, lembrando da tranquilidade dele, do jeito seguro que manejava tudo. Que mãos bonitas! Pensei sem querer, e logo me repreendi. Que mãos bonitas, coisa nenhuma, Miriam. Você está com 62 anos, viúva há 3 anos, e está aí pensando em mãos de homem. Que falta de respeito com a memória do Benedito. Mas era verdade que eram mãos diferentes das do meu falecido marido. Benedito tinha mãos pequenas, delicadas, de quem trabalhava mais com a cabeça do que com força física. As mãos do Joaquim eram grandes, calejadas de trabalho pesado, mas que se moviam com uma delicadeza que contrastava com o tamanho delas. Mãos que passavam segurança, proteção, firmeza. Comecei a misturar os ingredientes do bolo, tentando focar na receita, mas de vez em quando me pegava pensando na voz calma dele, no jeito respeitoso que perguntou sobre o Benedito, na tristeza nos olhos dele quando mencionou a mãe falecida. Será que ele é casado? Me peguei pensando, e logo me ralei de novo. Miriam, para com isso. Que interesse você tem em saber se o homem é casado ou não? Você mal conhece o rapaz. O bolo ficou uma beleza, daqueles de 3 andares bem altos, com a cobertura de chocolate brilhando que nem espelho. Quando terminei de decorar com os confeitos coloridos, já era quase meia-noite, mas valeu cada minuto. Isabela ia ficar radiante. Mas, durante todo o tempo que passei fazendo o bolo, uma parte da minha mente ficou ocupada com pensamentos que eu não conseguia controlar. Será que ele mora sozinho? Será que já foi casado? Por que tinha aquela tristeza no olhar? Será que ia voltar algum dia? No dia seguinte, na festa da Isabela, todo mundo elogiou o bolo. Vó, ficou ainda mais gostoso que nos outros anos, ela disse, me dando um abraço apertado que derreteu meu coração. Marcelo percebeu que eu estava diferente. Mãe, a senhora está mais animada hoje. Conseguiu trocar o gás sem problema? Consegui, filho. Chamei um rapaz da distribuidora. Viu como era fácil? E aí, perdeu o medo? Perdi. Menti. Na verdade, o medo tinha ido embora, mas tinha sido substituído por algo muito mais confuso e assustador. 3 semanas se passaram. Toda vez que ia à feira do centro ou ao mercadinho do seu Antônio, meus olhos procuravam automaticamente por um caminhão com gás Joaquim, pintado nas laterais. Uma vez, caminhando pela rua principal, vi um caminhão parecido parado numa casa a 2 quadras da minha, e meu coração deu uma aceleradinha boba. Fiquei ali, meio escondida atrás de uma árvore, esperando para ver se era ele mesmo, mas acabou sendo o outro rapaz que saiu da casa. Dona Miriam, Dona Antônia me cutucou na feira numa manhã de sábado. A senhora anda meio distraída ultimamente. Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada, não, respondi, fingindo interesse nas bananas da barraca. Só estou pensando em umas coisas aqui. Mas ela me conhecia há muito tempo e não se enganava fácil. Umas coisas como o quê? Tem cara de quem está pensando em homem. Quase engasguei com a própria saliva. Que homem o quê, Dona Antônia? A senhora está vendo coisa onde não tem. 1 mês e meio depois da troca do gás, aconteceu algo que mudou tudo. Estava eu na cozinha, preparando o almoço numa terça-feira qualquer, quando o gás começou a enfraquecer de novo. Dessa vez, não senti aquele pavor de antes.
Pelo contrário, senti uma ansiedade diferente, uma expectativa que eu não queria admitir nem para mim mesma. Era uma chance de rever aquele homem que não saía da minha cabeça. E se essa história está tocando você de alguma forma, se você está reconhecendo esses sentimentos que a gente tenta esconder até de nós mesmos, considere apoiar essa mensagem clicando em "Valeu demais". É assim que conseguimos continuar trazendo essas histórias de recomeço para mais pessoas que também estão descobrindo que o coração não tem idade para sentir. Desta vez, não hesitei nem um segundo. Fui direto na gaveta. Peguei o papelzinho que estava guardado com tanto carinho e disquei o número. Gás Joaquim, bom dia. Era a mesma voz, e só de ouvi-la senti um quentinho gostoso se espalhando pelo peito. Bom dia. É Miriam, da Rua das Flores. O senhor se lembra de mim? Claro que lembro, dona Miriam. A senhora do bolo de cenoura, que tinha medo de botijão. Como vai a... Senhora? O jeito carinhoso que ele disse, a senhora do bolo de cenoura, me fez sorrir sozinha na cozinha. Ele tinha se lembrado não só de mim, mas do motivo pelo qual eu precisava do gás naquele dia. Vou bem, obrigada. E como ficou o bolo da netinha? Perguntou, e eu quase derretei com tanta gentileza. Ficou uma beleza, ela adorou. Obrigada por perguntar. Que bom. E agora precisa trocar o gás de novo? Preciso sim, se não for incômodo. Incômodo nada, dona Miriam. Chego aí em meia hora. Dessa vez, minha preparação foi completamente diferente. Tomei banho caprichado, vesti uma blusa azul claro que o Benedito sempre dizia que ficava bonita em mim. Passei um batonzinho discreto e até borrifei um perfuminho que ganhei da Carla no Dia das Mães. Miriam, que é isso? Me repreendi no espelho. Você está se arrumando para receber o homem do gás? Que vergonha! Mas não tirei o batom, nem troquei de roupa. Quando ouvi o barulho familiar do caminhão parando na frente de casa, meu coração disparou de novo, mas dessa vez era mais ansiedade gostosa do que nervosismo. Fui abrir a porta e lá estava ele, com o mesmo sorriso que tinha ficado gravado na minha memória. Dona Miriam, como vai a senhora? Parecia que estava genuinamente feliz de me ver de novo. Vou bem, graças a Deus. E o senhor? Trabalhando sempre, mas é bom trabalhar, né? Pelo menos garante o sustento. Dessa vez não fiquei na porta da sala assistindo. Entrei na cozinha junto, com ele, observando de pertinho cada movimento. A senhora já está mais corajosa, ele comentou, sorrindo. É que agora eu sei que o senhor entende do assunto de verdade. Reparei melhor nele durante a troca. A camisa azul estava um pouco desbotada, mas limpinha e bem passada. As calças jeans tinham alguns remendos pequenos, quase imperceptíveis, mas muito bem feitos. O sapato estava gasto, mas encorrachado. Era um homem que se cuidava dentro das possibilidades que tinha. Um homem trabalhador, honesto, que fazia o melhor com o que possuía. Pronto, dona Miriam, ele disse depois de alguns minutos. Mais um gás novinho para a senhora. Vai durar uns 2 meses. Obrigada. São os mesmos R$ 42? São, sim. Quando fui buscar o dinheiro, uma ideia completamente maluca passou pela minha cabeça. Uma ideia que eu jamais, em 62 anos de vida, tinha tido antes. Voltei com o dinheiro na mão, mas as palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse pensar direito no que estava fazendo. Seu Joaquim? Quer dizer, senhor Joaquim? O senhor não quer tomar um cafezinho? Acabei de fazer e está quentinho. Ele parou com o boné na mão, me olhando surpreso. Por um momento terrível, achei que tinha sido muito atrevida, que ele ia achar estranho. Olha, dona Miriam, ele disse coçando a cabeça. Eu não quero incomodar a senhora. Incomodar nada. É só um café. O senhor deve estar cansado desse sol quente. Era verdade. Estava um calor de rachar naquele dia de maio e ele tinha suor na testa de carregar botijão no sol. Se a senhora tem certeza que não é incômodo, certeza absoluta. Sente aí na mesa que já trago. E foi assim que começou tudo. Um simples convite para um café que mudaria o rumo da minha vida para sempre. Quando voltei da cozinha com a garrafa térmica e os biscoitos de polvilho que tinha feito de manhã, ele estava sentado à mesa, olhando pela janela que dava para o quintal. Que quintal bonito! Aí... Senhora tem, comentou. Essas flores são lindas demais. Obrigada. Gosto de mexer na terra, plantar umas coisinhas. Aquelas rosas ali são minhas preferidas. E no canto tem pé de hortelã e erva cidreira. Minha mãe também gostava de plantas.
ele disse, e havia aquela tristeza familiar na voz. Dizia que casa sem verde era casa sem alma. Sua mãe já partiu? Faz 6 anos. Câncer no fígado. Sinto muito. Obrigado, dona Miriam. E foi ali, tomando café na minha mesa de cozinha, que comecei a descobrir quem era realmente aquele homem que estava mexendo tanto comigo. Casado? Perguntei, tentando soar casual, mas sentindo meu coração acelerar esperando a resposta. Fui, ele respondeu, mexendo devagar no café. Minha esposa morreu no parto há 9 anos. O bebê também não resistiu. Senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Meu Deus, que dor terrível aquele homem tinha carregado sozinho todos esses anos. Meu Deus do céu, que tragédia! Consegui dizer, sentindo lágrimas se formando nos meus olhos. Sinto muito mesmo, seu Joaquim. Foi difícil, ele disse, e vi que ainda doía falar sobre isso. Mas a vida continua, né? Tem que continuar. Agora, eu entendia aquela tristeza profunda que às vezes passava pelo olhar dele. Era a marca de quem perdeu não só uma pessoa amada, mas também os sonhos de uma família inteira. Ficamos alguns minutos em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos dolorosos. Foi quando reparei numa coisa que me preocupou. Seu Joaquim, disse com cuidado, o senhor está mais magro que da última vez que veio aqui. Ele deu uma risada sem graça, passando a mão pelo cabelo. A senhora reparou? É que ando meio apertado mesmo, dona Miriam. O negócio do gás não está fácil, não. Como assim não está fácil? Perguntei genuinamente preocupada. Tem umas empresas grandes que chegaram aqui em Caruaru com caminhão novo, propaganda na rádio, preço mais baixo. O pessoal prefere ligar para elas. Eu fico com o que sobra. Os clientes mais antigos que ainda confiam no meu trabalho. Olhei para ele ali, tomando café, com aquelas mãos calejadas segurando a xícara, e senti uma vontade imensa de cuidar daquele homem. E o senhor almoça onde e quando está trabalhando? Perguntei, embora já desconfiasse da resposta. Ah, quando dá, compro um sanduíche na padaria, um salgadinho. Quando não dá, ele deu de ombros com aquela resignação de quem estava acostumado a passar necessidade. O homem aguenta, né? Já passei por coisa pior. Quando não dá, fica sem comer? Meu coração se apertou, pensando naquele homem trabalhador, honesto, que me tratou com tanto carinho e respeito, passando fome para conseguir sustentar o negócio. Seu Joaquim, falei sem conseguir me controlar. Amanhã é sexta-feira. Se o senhor quiser, pode almoçar aqui. Sempre faço comida demais para uma pessoa só mesmo. Ele quase engasgou com o café. Dona Miriam, eu não posso aceitar isso. A senhora mal me conhece e já está oferecendo comida. Eu não posso me aproveitar da bondade da senhora. Aproveitar como? Perguntei, meio indignada. Eu é que me sinto mal fazendo comida só para mim. Desde que o Benedito morreu, cozinhar perdeu a graça, sabe? Não tem mais para quem fazer com carinho. Vi que ele estava lutando entre o orgulho e a necessidade. A fome deve ter falado mais alto, porque depois de alguns segundos ele suspirou fundo. Se a senhora tem certeza absoluta que não é incômodo e promete que se arrepender pode cancelar sem problema nenhum. Tenho certeza. Que horas o senhor pode vir? 12:30, se der certo. Perfeito. Vou fazer uma galinha ensopada com quiabo que é uma delícia. Quando ele se levantou para ir embora, depois de terminar o café e comer quase todos os biscoitos, sinal de que estava mesmo com fome, me estendeu a mão para se despedir. Muito obrigado, dona Miriam, pelo café, pelos biscoitos e pelo convite de amanhã. A senhora é uma pessoa muito especial. Quando nossas mãos se tocaram no aperto de despedida, senti de novo aquele arrepio gostoso subindo pelo braço. Muito obrigada a mim, seu Joaquim. Até amanhã. Depois que ele saiu, fiquei ali parada na cozinha, olhando para as 2 xícaras vazias na mesa. Fazia 3 anos que não tomava café com ninguém na minha cozinha. Fazia 3 anos que não me preocupava com a fome de alguém. Fazia 3 anos que não sentia essa sensação gostosa de ter para quem cuidar. O que você está fazendo, Miriam? Perguntei para mim mesma, lavando as xícaras. Convidando um homem que você mal conhece para almoçar na sua casa? Mas no fundo, eu sabia exatamente o que estava fazendo. Estava começando a viver de novo, devagarzinho, com medo, mas estava voltando à vida. Naquela quinta-feira à noite, mal consegui dormir. Ficava virando de um lado para o outro na cama, pensando no almoço do dia seguinte. Que roupa ia usar? E se a comida não ficasse boa?
E se ele achasse que eu estava sendo muito atrevida? E se os vizinhos começassem a falar? Mas, por outro lado, sentia uma alegria que há muito tempo não experimentava. Ia ter alguém para quem cozinhar com carinho, alguém para conversar durante a refeição. Às 5 da manhã, desisti de tentar dormir e fui para a cozinha. Ia fazer o melhor almoço da minha vida. Temperei a galinha com todo o carinho do mundo. Deixei marinando enquanto preparava o quiabo. Ia fazer também arroz branco soltinho, feijão verde e farofa de manteiga com bacon. Comida de verdade, feita com amor, do jeito que toda mãe sabe fazer. Às 10 horas, já estava arrumando a mesa com capricho. Toalha limpa, pratos bonitos, copos de vidro, guardanapos de papel. A casa estava brilhando de tão limpa, cheirando à cera e ao perfume das flores do quintal que cortei para decorar a sala. Às 11, fui tomar banho e me arrumar. Escolhi uma blusa rosa claro com uma saia marrom, a mesma combinação que usava quando o Benedito me levava para almoçar fora nos nossos aniversários de casamento. 12:30. E meia em ponto, ouvi o barulho familiar do caminhão. Meu coração deu aquela aceleradinha que estava se tornando rotina. Quando abri a porta, Joaquim estava diferente. Tinha tomado banho, o cabelo ainda meio úmido penteado para trás, uma camisa social azul clara, não a de trabalho, e uma calça jeans mais arrumada. Tinha se cuidado para vir à minha casa e isso me deixou emocionada. Dona Miriam, boa tarde, ele disse, com um sorriso meio tímido. Espero que não tenha se arrependido do convite. Arrependimento nada, respondi, abrindo a porta completamente. Entre, por favor, a comida está prontinha e cheirosa. Ele entrou e parou na sala, olhando ao redor com aquele respeito de sempre. Que casa aconchegante a senhora tem. Dá para sentir que é um lar de verdade. Obrigada. Vamos para a cozinha? Quando ele viu a mesa posta com capricho e sentiu o cheiro da galinha ensopada, vi os olhos dele brilharem de uma forma que me derreteu por dentro. Nossa, dona Miriam, que cheiro maravilhoso! Faz tempo que não sinto um cheiro de comida caseira assim, feita com carinho de verdade. Servi o prato dele generosamente e ficei observando enquanto ele provava a primeira garfada. Ele fechou os olhos, mastigou devagar, fazendo uma expressão de puro prazer. Está uma delícia, disse, abrindo os olhos e me olhando com uma gratidão que me emocionou. Faz anos que não como uma galinha ensopada tão boa assim. A senhora cozinha igual minha mãe cozinhava. Fico feliz que tenha gostado. Almoçamos conversando sobre tudo um pouco. Ele me contou sobre o trabalho, sobre os lugares que conhecia fazendo entregas pela cidade, sobre como Caruaru tinha mudado nos últimos anos. Eu falei dos meus filhos, dos netos, das plantas do quintal, das receitas que aprendi com minha avó. A senhora tem uma família linda, ele disse, pedindo para repetir o prato pela segunda vez, sinal de que estava realmente com fome. Seus filhos têm muita sorte de ter uma mãe assim. Antigamente eu cozinhava todos os dias para o Benedito, contei, sentindo aquela pontada familiar de saudade. Ele adorava minha comida, principalmente essa galinha com quiabo. Agora sozinha, às vezes nem tenho vontade de fazer nada elaborado. Entendo perfeitamente, ele disse, ficando mais sério. Também é assim comigo. Quando se vive sozinho, até a comida perde o sabor, né? Parece que não tem mais sentido fazer as coisas direito só para a gente mesmo. Foi nesse momento que percebi que estávamos falando a mesma língua, compartilhando a mesma solidão, a mesma falta de sentido que a vida ganha quando não temos ninguém para cuidar. Seu Joaquim, disse reunindo coragem. Posso fazer uma pergunta pessoal? Pode, claro. O senhor nunca pensou em conhecer alguém? Em se casar de novo? Ele parou de comer e me olhou com aqueles olhos profundos. Penso, dona Miriam, penso muito, mas é difícil encontrar alguém disposta a recomeçar com um homem de 46 anos, viúvo, sem muitas posses, que trabalha pesado só para se manter. Bobagem! Saí falando antes mesmo de pensar. O senhor é um homem trabalhador, honesto, educado. Qualquer mulher com juízo se sentiria sortuda em ter alguém como o senhor do lado. Ele sorriu, um sorriso triste, mas agradecido. A senhora é muito gentil, mas hoje em dia as mulheres querem homem com carro do ano, casa própria, conta gorda no banco. As mulheres de valor não querem essas coisas superficiais. Respondi com convicção. Querem um companheiro que seja fiel, que trate bem, que seja parceiro de verdade. E a senhora?
Ele perguntou de repente, me pegando completamente desprevenida. Nunca pensou em recomeçar também? Estômago dar cambalhotas. A senhora é uma mulher bonita, cuidadosa, sabe cozinhar como poucos, tem uma casa linda. Qualquer homem se sentiria abençoado em ter alguém como a senhora. Bonita? Ele tinha me chamado de bonita? Fazia 3 anos que ninguém me dizia isso, desde que o Benedito partiu. O senhor está sendo gentil demais, murmurei, mexendo nervosa no feijão do meu prato. Não estou sendo gentil, estou falando a verdade pura. O jeito que ele disse, olhando direto nos meus olhos, me fez acreditar que não era só educação. Ficamos alguns minutos comendo em silêncio, mas era um silêncio diferente, carregado de uma tensão gostosa que nenhum dos dois queria nomear ainda. Quando ele terminou de comer, se ofereceu para ajudar a lavar a louça, mas eu não deixei. De jeito nenhum, o senhor é visita. Dona Miriam, eu não me sinto como visita aqui. Me sinto em casa. Essas palavras fizeram algo se mexer no meu peito, algo quente e gostoso que eu não sentia há muito tempo. Ficamos ali na pia da cozinha, eu lavando e ele secando os pratos, conversando sobre amenidades, rindo de bobagens, como se fôssemos um casal de velhos conhecidos. E foi ali, naquele momento simples e cotidiano, que me dei conta de que estava gostando daquele homem. Muito. Dona Miriam, ele disse quando estávamos guardando os últimos pratos no armário. Posso confessar uma coisa para a senhora? Meu coração disparou. Pode, claro. Desde a primeira vez que vim aqui, trocar o gás da senhora, eu não consigo parar de pensar na senhora. As palavras dele me atingiram como um raio. Ele também pensava em mim? Como assim? Perguntei, fingindo não entender, mas sentindo minhas pernas bambas. É que eu sei que a senhora é viúva há pouco tempo, que ainda deve estar de luto pelo marido, e eu sou apenas um entregador de gás, um homem simples. Não tenho o direito de ter esses pensamentos sobre uma mulher respeitável como a senhora. Que pensamentos? Insisti, embora meu coração estivesse batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Ele me olhou com uma intensidade que me fez tremer inteira. Pensamentos de que a senhora é a mulher mais especial que já conheci, de que seu sorriso é a coisa mais bonita que já vi, de que essa casa fica 1000 vezes mais aconchegante quando a senhora está nela, de que eu acordo todos os dias pensando em quando vou poder ver a senhora de novo. Senti lágrimas se formando nos meus olhos. Mesmo o Benedito, nos nossos melhores momentos, tinha me falado coisas tão lindas assim. Joaquim, disse, largando o tratamento formal pela primeira vez. Você não é apenas um entregador de gás. Você é um homem bom, trabalhador, carinhoso, e eu parei, com medo de continuar. A senhora o quê? Ele perguntou, dando um passo na minha direção. Eu também não consigo parar de pensar em você, confessei, sentindo meu rosto pegar fogo. Desde aquela primeira vez, quando você foi tão paciente com meu medo bobo, tão respeitoso, tão gentil, você mexeu comigo de um jeito que eu não entendia. Foi como se uma barragem tivesse se rompido entre nós dois. Ele deu mais um passo na minha direção, ficando bem pertinho de mim. Mesmo? A senhora pensa em mim? Penso, admiti, olhando nos olhos dele. Penso desde aquele primeiro dia, quando você explicou cada passo da troca do gás com tanta paciência. Você foi tão cuidadoso, tão respeitoso com meu medo. Miriam, ele disse. Meu nome de um jeito que me deu arrepios. Posso abraçar a senhora? Assenti com a cabeça, sem conseguir falar. Ele abriu os braços e eu me aninhei neles como se fosse o lugar mais natural do mundo. O abraço era diferente dos que recebia do Benedito. Esse era novo, emocionante, cheio de descobertas e promessas. Ficamos assim por um tempo que pareceu eterno, só nos abraçando ali na cozinha, ouvindo o tic-tac do relógio de parede e os passarinhos cantando no quintal. Eu encostei o rosto no peito dele e senti o coração batendo acelerado, igualzinho ao meu. Miriam, ele sussurrou no meu ouvido, e o jeito que falou meu nome me arrepiou toda. Você tem certeza do que está fazendo? Não quero que se arrependa depois. Me afastei um pouco para olhar nos olhos dele. Joaquim, eu tenho 62 anos. Já sofri muito na vida. Já perdi quem amava. Se tem uma coisa que aprendi, é que a gente não pode desperdiçar as oportunidades de ser feliz quando elas aparecem. E eu te faço feliz? Ele perguntou,
com uma insegurança no olhar que me tocou profundamente. Faz, respondi sem hesitar. Pela primeira vez em 3 anos, eu acordo pensando em algo bom que pode acontecer no meu dia. E se essa mensagem está tocando profundamente seu coração, se você está sentindo que nunca é tarde para recomeçar, para abrir o coração de novo, considere apoiar essa missão clicando em Valeu demais. É assim que conseguimos continuar trazendo essas histórias de esperança e coragem para quem mais precisa ouvir, que a vida sempre nos reserva surpresas maravilhosas. Foi então que ele fez algo que me surpreendeu completamente. Com muito cuidado, como quem pega uma flor delicada, segurou meu rosto entre as mãos grandes e calejadas e me beijou. Um beijo suave, respeitoso, mas cheio de sentimento verdadeiro. Quando nos separamos, eu estava tremendo igual folha no vento. Desculpa, ele disse, preocupado com minha reação. Não resisti. Não precisa. Pedir desculpa. Consegui falar, ainda zonza com aquele beijo. Fazia 3 anos que ninguém me beijava. E eu, ele confessou, passando o polegar delicadamente na minha bochecha. Fazem 9 anos que não beijo uma mulher de verdade, com sentimento. Voltamos ao abraço e ficamos ali grudados um no outro, descobrindo que o amor pode sim chegar de novo na vida da gente, mesmo quando achamos que já era tarde demais. E agora? Ele perguntou depois de um tempo. Agora, respondi, olhando. Bem nos olhos dele, a gente vai devagar, com respeito, descobrindo o que isso que está nascendo entre nós pode virar. Você quer mesmo tentar? Ele perguntou, ainda meio inseguro. Quero. Respondi com toda a certeza do mundo. E você? Eu te quero desde o primeiro dia que te vi, ele confessou. Só não achava que tinha direito de sonhar com uma coisa dessas. Foi assim, ali na minha cozinha, no meio da louça do almoço, que começou o maior amor da minha vida. Aos 62 anos, quando eu achava que o livro do meu coração já estava fechado para sempre. Depois daquele primeiro beijo, nossa vida mudou completamente, mas mudou devagar, com respeito, do jeito que tem que ser quando 2 pessoas maduras se encontram e decidem construir algo verdadeiro juntas. Joaquim começou a aparecer quase todos os dias, sempre com uma desculpa, que estava passando na rua e resolveu dar um alô, que tinha terminado as entregas mais cedo, que queria saber se eu não precisava de nada. Miriam, ele disse numa dessas visitas, sentado na minha mesa de cozinha tomando café, eu não quero que os vizinhos comecem a falar mal da senhora por minha causa. Falar o quê? Perguntei, fingindo que não estava entendendo, mas sabendo muito bem do que ele estava falando. Ora, uma viúva recebendo o homem em casa quase todo dia. Você sabe como é o povo de bairro, qualquer coisa vira fofoca. Era verdade. Dona Antônia já tinha feito umas perguntas meio estranhas. Miriam, esse rapaz do gás tem aparecido muito aqui, né? Seu gás acaba tão rápido assim? Joaquim, eu disse, segurando a mão dele por cima da mesa. Eu não me importo com o que os outros vão pensar. Passei 28 anos da minha vida me preocupando em ser a esposa perfeita, a vizinha perfeita, a mulher que todo mundo aprovava. Agora eu quero viver para mim, fazer o que me faz bem, o que me faz feliz. Tem certeza? Absoluta, respondi. E era verdade mesmo. Pela primeira vez na vida, estava fazendo algo só porque eu queria. Não porque era o esperado, não porque era o certo aos olhos dos outros, mas porque me fazia completamente feliz. As semanas foram passando, e nossa intimidade foi crescendo devagar, com todo o respeito do mundo. Joaquim sempre me tratava como uma rainha. Nunca forçava nada, sempre esperava eu dar os sinais. E eu, depois de tanto tempo sozinha, estava redescobrindo como era bom ter alguém para cuidar. Alguém que se preocupava comigo, alguém que me fazia sentir especial de novo. Largando a mangueirinha e me virando nos braços dele. O que, meu amor? A palavra amor ainda soava estranha, mas ao mesmo tempo tão natural saindo da boca dele. Você me faz sentir jovem de novo. Você é jovem, ele disse, beijando minha testa com carinho. Aos meus olhos, você é a mulher mais jovem e mais bonita de Caruaru inteira. Naquela tarde, depois de meses de encontros respeitosos, de conversas longas, de carinhos tímidos, decidimos dar o próximo passo no nosso relacionamento. Foi natural, foi gostoso, foi como devia ser entre 2 pessoas que se amam de verdade. Depois,
Deitados abraçados na minha cama, ele me disse as palavras que eu estava esperando ouvir há tanto tempo. Miriam, ele sussurrou, passando os dedos pelo meu cabelo. Eu te amo. Eram as primeiras palavras de amor que ele me dizia, e as primeiras que eu ouvia desde a morte do Benedito. Eu também te amo, Joaquim, respondi. E era a mais pura verdade. Amava aquele homem bom, trabalhador, carinhoso, que tinha chegado na minha vida como um presente de Deus quando eu mais precisava. O que a gente vai fazer agora? Ele perguntou, me puxando mais para perto. Como assim? Não posso mais continuar vivendo na minha casa e você na sua, fingindo que somos só amigos. Eu quero estar perto de você todos os dias. Quero acordar do seu lado. Quero dormir te abraçando todas as noites. Meu coração disparou. Ele estava falando em morarmos juntos? Joaquim, você está me pedindo para... Estou te pedindo para casar comigo, ele disse, me olhando direto nos olhos com uma seriedade que me emocionou. Não tenho muito para oferecer, Miriam. Não tenho casa própria, não tenho dinheiro guardado, não tenho carro novo. Só tenho meu trabalho, minha honestidade e muito amor para te dar. Comecei a chorar, mas não de tristeza, de alegria pura e verdadeira. Você tem certeza? Uma mulher de 62 anos, viúva, com filhos criados? Tenho certeza de que te amo mais, que tudo nessa vida. Ele interrompeu. Tenho certeza de que quero cuidar de você, te fazer feliz todos os dias. Seus filhos vão ser meus filhos, sua família vai ser minha família. E se eles não aceitarem? Perguntei, pensando na reação que Marcelo e Carla poderiam ter. Vamos conquistá-los devagar, com paciência. Vou mostrar que sou um homem de bem, que vou cuidar da mãe deles com todo o amor do mundo. Era exatamente isso que eu queria ouvir. Não promessas de riqueza, não promessas de luxo, mas promessas de amor verdadeiro, de cuidado, de companheirismo. Sim, eu disse, entre lágrimas de felicidade. Sim, eu aceito casar com você. Ele me beijou com uma paixão que fez meu corpo inteiro estremecer. Aos 62 anos, eu estava noiva de novo. Aos 62 anos, estava descobrindo que a vida ainda tinha muito amor para me oferecer. Quando? Ele perguntou ansioso. Quando você quiser, respondi. Não tenho mais tempo a perder. Já desperdicei 3 anos chorando o passado. Agora quero viver o presente. Então vamos logo, antes que alguém resolva criar confusão, ele disse rindo. E ficamos ali, abraçados, fazendo planos para nosso futuro. Um futuro que eu achava que não existia mais. A primeira pessoa para quem eu precisava contar sobre o noivado era meu filho Marcelo. Sabia que não ia ser fácil. Filho homem tem aquela coisa de proteger a mãe, e ele podia achar que Joaquim estava se aproveitando de mim. Mas antes que eu tivesse chance de contar pessoalmente, a fofoca já tinha se espalhado pelo bairro inteiro. Mãe, Marcelo disse quando chegou no domingo seguinte, com aquela cara preocupada que eu conhecia muito bem. Dona Antônia comentou com a Rosângela que viu o senhor do gás aqui em casa quase todo dia essa semana. Disse que vocês estavam se beijando no quintal. Rosângela era a esposa dele, e Dona Antônia continuava sendo a maior fofoqueira do bairro. Marcelo, eu disse, respirando fundo. Senta aqui que preciso conversar com você. Ele se sentou no sofá da sala, mas eu podia ver a tensão no corpo dele. Filho, você sabe que sua mãe sempre foi uma mulher honesta, né? Nunca fiz nada que pudesse envergonhar nossa família. Sei, mãe. Mas aonde a senhora quer chegar? Quero chegar no fato de que eu me apaixonei de novo. O rosto dele mudou completamente. Os olhos arregalaram como se eu tivesse falado que ia viajar para a lua. Como assim se apaixonou? Por quem? Por Joaquim, o rapaz que entrega o gás. Mãe, pelo amor de Deus! Ele explodiu se levantando do sofá. A senhora mal conhece esse homem. E faz só 3 anos que papai morreu. E daí que faz 3 anos? Eu morri junto com seu pai? Tenho que passar o resto da vida sozinha, chorando para provar que amei ele? Marcelo começou a andar de um lado para o outro na sala, passando as mãos no cabelo, nervoso. Não é isso, mãe. É que é muito rápido, e esse homem, que garantia a senhora tem de que ele não está interessado só na casa, na aposentadoria? Aquilo me doeu no fundo da alma. Marcelo, seu pai me ensinou a julgar as pessoas pelo caráter, não pela conta bancária. Joaquim trabalha de sol a sol para se sustentar. Nunca me pediu nada, nunca sugeriu que eu o ajudasse financeiramente. Ele me ama pelo que eu sou,
Não pelo que eu tenho. Mas, mãe, não tem mais não, filho. Eu vou casar com ele no mês que vem. Casar? Ele gritou, e tenho certeza de que os vizinhos inteiros ouviram. A senhora está falando sério? Mais sério não posso estar. No dia seguinte, uma segunda-feira, Joaquim veio me buscar para irmos ao cartório resolver os papéis do casamento. Quando ele tocou a campainha, Marcelo estava na sala, esperando para conhecer melhor o homem que ia se casar com a mãe dele. É ele? Marcelo perguntou quando ouviu a campainha. É. Joaquim estava lindo, de camisa social branca bem passada e calça social preta, cabelo penteado, cheiroso. Oi, meu amor. Ele me cumprimentou com um beijinho respeitoso no rosto. Pronta para irmos ao cartório? Joaquim, eu disse. Esse é meu filho Marcelo. Marcelo, esse é Joaquim. Os dois homens se cumprimentaram meio tensos. Joaquim estendeu a mão com respeito. Muito prazer, Marcelo. Sua mãe fala muito do senhor. Só coisas boas. Marcelo apertou a mão dele, mas estava estudando Joaquim de cima a baixo, como um detetive procurando pistas. Então é verdade que vocês vão se casar? Marcelo perguntou. Direto, sem rodeios. É verdade, Joaquim respondeu, passando o braço na minha cintura de forma protetora. E quero que saiba que vou cuidar da sua mãe como ela merece. Ela é a mulher mais especial que já conheci. E o senhor trabalha com o quê mesmo? Distribuo gás há 18 anos. Tenho meus clientes fixos. Ganho minha vida honestamente. Não sou rico, mas sou trabalhador e honesto. Marcelo murmurou, ainda desconfiado. Filho, eu interrompi. Joaquim está me fazendo feliz. Faz meses que não tomo remédio para dormir. Não choro de saudade, não fico deprimida. Isso não conta para nada. Vi o rosto do Marcelo amolecer um pouquinho. Conta sim, mãe. É só que me preocupo com a senhora. Marcelo, Joaquim disse com uma sinceridade que até eu fiquei emocionada. Posso falar uma coisa? Pode. Eu amei muito minha primeira esposa. Quando ela morreu, achei que nunca mais ia conseguir amar alguém de novo. Vivi 9 anos sozinho, trabalhando feito um condenado, sem ver sentido na vida. Quando conheci sua mãe, tudo mudou. Ela me devolveu a vontade de viver, de acordar todos os dias com esperança, de acreditar que ainda posso ser feliz. Joaquim parou, visivelmente emocionado. Não estou interessado no dinheiro dela, na casa dela, em nada material. Estou interessado no sorriso dela, no carinho dela, na companhia dela, e juro pela memória da minha falecida esposa que vou cuidar da Miriam como o maior tesouro da minha vida. Marcelo ficou quieto, por alguns minutos pensando. Depois olhou para mim com aqueles olhos que eu conhecia desde que ele era bebê. Mãe, se é isso que faz a senhora feliz de verdade, eu apoio. Quase chorei de alívio ali mesmo. Sem hesitar. Prefiro morrer a fazer sua mãe derramar uma lágrima sequer. E foi assim que conseguimos a bênção do Marcelo. Carla, quando soube por telefone, ficou surpresa no começo, mas depois de conversarmos por 3 horas, ela me fazendo 1000 perguntas sobre Joaquim, acabou dizendo que só queria minha felicidade. Mãe, se esse homem está fazendo a senhora sorrir de novo, então ele tem minha aprovação total. 1 mês depois, estávamos no cartório de mãos dadas, dizendo sim para uma nova vida juntos. Não foi uma cerimônia grande, não. Foi ali mesmo no cartório, só com Marcelo, a esposa dele, Rosângela, os 3 netos pequenos e Carla, que veio especialmente de Recife para estar presente no casamento da mãe. Usei um vestido azul marinho, simples, mas elegante, que comprei especialmente para a ocasião. Joaquim estava um príncipe de terno cinza escuro, o único que tinha, mas todo arrumadinho, cheiroso, com aquele sorriso largo que me fazia derreter desde o primeiro dia. Miriam dos Santos, disse o juiz, aceita Joaquim Silva Nascimento como seu esposo, para amá-lo e respeitá-lo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Aceito, respondi, olhando bem nos olhos do meu amor, com todo o meu coração. Joaquim Silva Nascimento, aceita Miriam dos Santos como sua esposa, para amá-la e respeitá-la, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Aceito, ele disse, a voz embargada, de emoção, e prometo fazê-la a mulher mais feliz do mundo todos os dias da minha vida. Quando o juiz disse, vocês estão casados, Joaquim me beijou ali mesmo, na frente de todo mundo, um beijo cheio de amor e promessas de felicidade. Marcelo bateu palmas,
mesmo ainda meio ressabiado. Carla chorou junto comigo. Mãe, ela sussurrou no meu ouvido depois da cerimônia. Nunca vi a senhora tão radiante na vida. E era verdade mesmo. Aos 62 anos, estava mais feliz do que jamais tinha sido. Não porque não amei o Benedito. Amei muito e sempre vou amar a memória dele. Mas esse amor com Joaquim era diferente. Era maduro, consciente, escolhido com a sabedoria de quem já viveu muito e sabe reconhecer o que é verdadeiro. Fizemos uma festa pequena em casa depois da cerimônia. Dona Antônia, que no começo torcia o nariz para nossa união, acabou fazendo um bolo de 3 andares e virou nossa madrinha não oficial. Miriam, ela disse na festa, tenho que admitir que estava errada. E vocês dois se completam mesmo. Nunca te vi tão feliz e realizada. Joaquim trouxe as poucas coisas que tinha da casinha alugada e se mudou para minha casa. Nossa casa agora. Nos primeiros dias foi estranho ver roupas de homem no guarda-roupa, produtos de barbear no banheiro, sapatos grandes na entrada. Mas era uma estranheza boa, de quem estava redescobrindo a alegria de dividir a vida com alguém especial. Miriam, ele disse numa manhã, me abraçando na cozinha enquanto eu preparava o café. Posso te falar uma coisa? Claro, meu amor. Obrigado. Obrigado por quê? Por ter me dado uma chance, por ter acreditado em mim, por ter me mostrado que eu ainda podia ser feliz de novo. Me virei nos braços dele e vi lágrimas nos seus olhos. Joaquim, quem tem que agradecer sou eu. Você chegou na minha vida quando eu achava que tudo tinha acabado. Me ensinou que o amor não tem idade, que a paixão não tem data de validade, que nunca é tarde para recomeçar. Vivemos anos maravilhosos juntos. Joaquim conseguiu expandir o negócio do gás, comprou um caminhão melhor, conquistou mais clientes. Eu voltei a costurar, fazendo roupas por encomenda, me sentindo útil e produtiva de novo. A casa ficou cheia de vida, de risadas, de conversa, de amor verdadeiro. E se você chegou até aqui nessa história, se ela tocou seu coração de alguma forma, considere apoiar essa missão clicando em Valeu demais. É assim que conseguimos continuar espalhando essas mensagens de esperança, mostrando que nunca é tarde para ser feliz, que o amor verdadeiro pode chegar a qualquer momento da nossa vida. Hoje, em 2024, aos 84 anos, continuo morando na mesma casa com ele, onde construímos nossa linda história de amor. Joaquim está com 69 anos, ainda trabalhando, mas agora mais devagar, cuidando dos clientes mais próximos. Tenho 12 netos, 5 bisnetos e uma memória cheia de momentos felizes ao lado do homem que me devolveu a vontade de viver. Marcelo, que no começo foi contra nosso casamento, hoje diz que Joaquim é o melhor padrasto que ele poderia ter. Mãe, ele me disse semana passada, o senhor Joaquim foi uma bênção na sua vida, e a senhora foi uma bênção na vida dele também. Vocês se salvaram mutuamente. Carla, sempre que vem de Recife me visitar, comenta como nossa casa é cheia de alegria, de carinho, de cumplicidade. Mãe, vocês parecem 2 adolescentes apaixonados até hoje. Ela brinca, e é verdade. Depois de 15 anos, casados, ainda sentimos borboletas no estômago um pelo outro. E foi assim, meu povo querido, que aos 62 anos, quando achei que minha vida amorosa tinha chegado ao fim, Deus me mandou o maior presente, um amor verdadeiro, maduro, companheiro. Provei na pele que não existe idade para amar, para recomeçar, para descobrir que a vida ainda tem muito para nos oferecer. Toda vez que vejo uma mulher da minha idade dizendo que já era tarde demais, que passou da hora, eu conto minha história. Conto que aos 62 anos vivi o maior amor da minha vida, que descobri paixões que nem sabia que existiam, que construí uma felicidade que jamais imaginei possível. Se você que está me ouvindo tem qualquer idade e acha que perdeu a chance de ser feliz, lembre-se da minha história. Lembre-se que tive medo de um simples botijão de gás e acabou que esse medo trouxe o homem da minha vida para dentro de casa. O amor não tem idade, minha gente. O amor não tem prazo de validade. O amor chega quando tem que chegar, da forma que tem que chegar. E quando chegar na sua vida, não tenha medo. Abra a porta, abra o coração, deixe a felicidade entrar, porque a felicidade, igualzinho ao amor, não escolhe idade, não olha a conta bancária, não se importa com o que os outros vão dizer. A felicidade chega para quem tem coragem de recebê-la. Agora que chegamos ao final dessa história de amor e recomeço,
quero te fazer um pedido muito especial. Se essa história tocou seu coração, se você acredita que outras pessoas precisam ouvir que nunca é tarde para ser feliz, se inscreva agora no nosso canal. Não é só um número que aumenta, é mais uma pessoa que vai fazer parte da nossa família, que vai receber essas mensagens de esperança toda semana. E sabe o que mais me deixa feliz? Saber que você chegou até aqui, que dedicou seu tempo para ouvir minha história. Isso significa que você faz parte dessa corrente de luz, dessa rede de pessoas que acreditam no poder dos recomeços. Sua presença aqui já está ajudando outras pessoas, porque quando você interage, quando comenta, quando compartilha, está espalhando esperança por aí. Me conta aí nos comentários, de onde você está me assistindo? Quantos anos você tem? Você acredita que o amor não tem idade? Já viveu algum grande amor na vida? Quero conhecer sua história também, porque cada uma de nós tem uma jornada única e especial para contar. Se você conhece alguém que está passando por um momento difícil, que perdeu a esperança no amor, que acha que já passou da idade de ser feliz, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Às vezes, uma história como a minha pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir para ter coragem de recomeçar. E lembra, não importa se você tem 30, 50, 70 anos ou mais. Não importa se você está viúva, divorciada, solteira há muito tempo. Não importa se os outros dizem que você já passou da idade. O seu coração não tem idade, minha querida. O seu coração está sempre pronto para amar e ser amado. Um beijo carinhoso no coração de cada uma de vocês e até a próxima história. Que Deus abençoe suas vidas com muito amor, muita coragem para recomeçar e muita felicidade. E lembrem-se sempre, nunca é tarde para ser feliz.